Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio ainda não vestiu a Série B do Campeonato Brasileiro, tem dificuldades para se manter no G4, isso faz o ambiente ferver. O vice de futebol, por exemplo, Denis Abraão, acabou encontrando os responsáveis pela situação do time. Observe. Me sinto em totais condições de manter a frente do departamento de futebol, junto com o meu parceiro, com o Serginho, o Diego nem se fala, que é o nosso executivo, e não passa por aí o problema. O problema passa por dentro do campo. E nós vamos mudar. Ou seja, Denis Abraão, que comanda o futebol, está responsabilizando o grupo de jogadores. Neste vídeo eu te conto essa história, lembrando que o meu vídeo tem a força da KTO, minha casa de apostas. Está aqui o cupom promocional Meneghetti, que te entrega um bônus de 20% na KTO.com. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é KTO.com. Mas, para facilitar a tua vida, um atalho, lá no primeiro comentário deste meu vídeo tem um link, tu clica, já entra na KTO, cadastro rápido, cupom Meneghetti e sai a te divertir, ganhando uma reaplicação de 20% em cima do primeiro depósito. Estou rodando a vinheta e na volta a gente fala deste ambiente tenso, pressionado e que ferve, às vésperas de mais um jogo importante do Grêmio na segunda divisão. É comum no futebol que quando o ambiente tensione, quando a pressão aumente, cada um comece a encontrar culpados. Normalmente são outros. E é assim, por exemplo, que está agindo o comandante do futebol do Grêmio, o vice-presidente Denis Abraão. Eu quero colocar primeiro aqui a minha opinião. O Grêmio não vestiu a Série B. O Grêmio tem um time ruim de Série A que está disputando a Série B. Talvez esse time do Grêmio, na primeira divisão, se estivesse, estaria lá embaixo. Posição intermediária, até poderia ser que não estivesse no Z4, não sei, mas estaria ali, 15º, 16º e daí para baixo. O Grêmio tem um time ruim de primeira divisão. O Grêmio não tem um time afeito à disputa da Série B. E os últimos jogos têm mostrado isso. O Grêmio, por exemplo, contra o Cruzeiro, em BH, especialmente no primeiro tempo, perdeu o que a gente chama, no futebolês, né, que é a linguagem do futebol, o pé de ferro no meio-campo. O Grêmio foi dominado e foi amplamente dominado por este Ituano. Este sim, um time de Série B, que eu nem sei se sobe. E eu até acho que o Ituano não vai disputar o acesso, vai ficar neste bloco intermediário para fugir, acho que consegue, do rebaixamento à Série C. O time do Grêmio não está competindo porque não entendeu a competição. O Grêmio tem um técnico de Série A, Roger Machado. O Grêmio é um clube de tamanho de Série A. E o Grêmio tem um time ruim de Série A. E para jogar a Série B, você tem que ter um DNA, um perfil, você tem que entender a competição. O Internacional demorou um pouco a entender a competição e quando chega Leandro Damião, já passadas algumas rodadas, o Internacional começa a entender a forma de jogar. Vocês lembram que eu falei no nosso Donos da Bola, debate da TV Bandeirantes, sempre ao 12h30, ou aqui mesmo no meu canal, várias vezes, que todos os times que enfrentaram o Internacional nas rodadas seguintes tiveram dificuldades e, na maioria dos casos, acabaram sendo derrotados. Por quê? Porque esses times sempre fizeram uma grande mobilização para encarar o Inter. E é assim na Série B. E não é só o Grêmio que se ressente disso. Times que têm camisa pesada, como o Grêmio, como o Vasco e como o Cruzeiro. Por isso o Cruzeiro está aí tendo dificuldades para subir e esse ano parece que vai atingir o objetivo. O Vasco, da mesma forma, não conseguiu subir no ano passado. Por isso que esses times se sentem tanto, porque não estão acostumados à disputa de Série B, que muitas vezes um jogo se resolve no contato físico. E o Grêmio de Roger Machado não está conseguindo isso. O Roger tem tido as suas deficiências, os seus equívocos, especialmente, na minha opinião, em substituições, mas ele não está conseguindo passar uma energia suficiente para o time ter uma pegada, para o time entender que essa competição se ganha muito no aspecto físico e menos no aspecto técnico. Denis Abraão, vice-futebol, depois desse tropeço contra o Ituano, além de afirmar, como eu mostrei aqui na abertura deste vídeo, que o problema passa pelo campo e não pelos dirigentes nem pela comissão técnica, passa pelo campo, ou seja, a culpa é deles, jogadores, também tratou de aliviar a do Roger. Veja esta declaração, ele falando que o bicho pegou no vestiário depois da partida. A competição é assim. E nós temos que, o mais rápido possível, e a partir de hoje, nós vamos mudar nossa atitude, sim.
nós vamos mudar nossa atitude, porque o nosso objetivo nós vamos alcançar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, que nós não vamos medir esforços para colocar o Grêmio de volta no seu lugar. E o Grêmio vai mudar a sua atitude, seu comportamento, sim. Eu não tenho dúvida, o treinador está muito indignado. Vocês não convivem conosco no vestiário, vocês não sabem o que foi dito no vestiário hoje, no intervalo e depois do jogo. O bicho pegou, tá certo? E eu tenho que relatar... Esta é uma forma de proteger o treinador. Ele já havia feito isso na resposta anterior, protegendo seus colegas de direção, Sérgio Vasquez e o executivo Diego Serri. E nessa resposta tenta blindar o Roger Machado, quando ele diz assim: o treinador está muito indignado. Vocês não sabem o que foi dito no vestiário, o bicho pegou. Ele quer passar para a torcida a mensagem de que, olha, o treinador está fazendo a parte dele. Eu e os demais dirigentes estamos fazendo a nossa. O problema é dos jogadores. Vocês acham que isso repercute como dentro do vestiário? Vocês acham que os jogadores vão ficar felizes de saber? Ele chegou a dizer assim, os jogadores também não estão felizes. Mas a responsabilidade, quando ele diz, passa pelo campo, o problema está dentro do campo, ele joga toda a culpa nos boleiros. E isso é uma granada dentro do vestiário. Isso pode não ter consequências saudáveis no momento de turbulência. Resumo da ópera. Ou o Grêmio entende a competição, veste a Série B e sabe que está jogando a segunda divisão do futebol brasileiro, ou terá enormes dificuldades. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho, valendo aí o teu like, todos muito bem-vindos nos comentários. E agora, KTO.com, cupom promocional Meneguete, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tem link para facilitar a tua inscrição na KTO.com no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.